Oi, Nick! Preparada para viajar no tempo hoje? Sempre, Digui. E oi, pessoal! Antes de começar, já curte o vídeo, comenta aqui embaixo e compartilha com quem também está estudando literatura. Isso ajuda demais o canal. Fala, pessoal! Hoje a gente vai fazer uma viagem lá para o início da literatura no Brasil. Mas já adianto, no começo ainda não era a literatura brasileira do jeito que a gente imagina. Exatamente. Quando a gente fala em literatura colonial, estamos falando de um período que vai do quinhentismo, passa pelo barroco, chega ao arcadismo e só termina mesmo quando o romantismo aparece, lá depois da independência, trazendo finalmente uma identidade brasileira mais definida. Vamos começar pelo quinhentismo, século XVI. Aqui não tinha romance, poesia lírica, nada disso. O que existia eram relatos, cartas, documentos, descrições da terra. Isso, eram textos escritos por viajantes, cronistas e principalmente jesuítas. A famosa Carta de Pero Vaz de Caminha é o maior exemplo. O objetivo não era fazer arte, era informar Portugal sobre a nova terra. Era quase um relatório técnico, descrição da natureza, dos povos indígenas, das riquezas, tudo muito documental. Ainda não existe preocupação estética, não existe eu brasileiro escrevendo. Avançando no tempo, chegamos ao Barroco, século XVII. E aqui a coisa muda de figura. A literatura começa a ganhar tensão, conflito, emoção. Porque o Barroco é o estilo do contraste, corpo e alma, pecado e perdão, céu e terra. E é nesse contexto que surge uma figura fundamental, Gregório de Matos. O famoso Boca do Inferno. Ele não perdoava ninguém, criticava a sociedade baiana, a igreja, os governantes, uma sátira social fortíssima. Pela primeira vez, a gente vê alguém usando a palavra escrita para criticar a realidade local. Ainda com forte influência europeia, claro, mas já com um olhar voltado para o que estava acontecendo aqui. E aí, entramos no arcadismo, no século XVIII, um movimento que busca simplicidade, equilíbrio, vida no campo, fuga da vida urbana. Só que aqui acontece algo muito interessante. Muitos dos escritores árcades eram os poetas inconfidentes, pessoas envolvidas na Inconfidência Mineira. Exato. Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel de Costa, eles escreviam poemas bucólicos falando de pastores e natureza, mas por trás disso havia um sentimento político, uma vontade de liberdade. Mesmo com as proibições da metrópole portuguesa, a arte no Brasil vai aos poucos criando raízes, ainda tímidas, ainda presas aos modelos europeus, mas já com sinais de autonomia. A literatura colonial inteira é isso, uma fase de formação, de ensaio, uma literatura que começa imitando, começa relatando, mas vai aprendendo a olhar para si mesma. E esse ciclo só se fecha quando chega o romantismo, já no século XIX, depois da independência. Aí sim surge a preocupação em mostrar o Brasil, o indígena, a paisagem, a cultura local como identidade. Ou seja, quinhentismo, barroco e arcadismo foram como a infância da nossa literatura, ainda dependente, ainda influenciada, mas essencial para que o Brasil literário pudesse nascer de verdade depois. Sem esse caminho inicial, não existiria a literatura nacional que a gente conhece hoje. E entender isso ajuda muito em provas, vestibulares e concursos, porque mostra a evolução do documento à crítica, da imitação à identidade. Se essa aula te ajudou, não esquece, curte o vídeo, comenta o que você achou e compartilha com seus colegas de estudo. Isso fortalece o canal e leva conhecimento para mais gente. Até a próxima!